Os Três Campos de Batalha, Francis Frangipane, capítulo de número 2. A fortaleza do crente, a humildade. Satanás teme a virtude, tem horror à humildade, detesta. Quando vê uma pessoa humilde, tem arrepios, fica de cabelos em pé quando os cristãos se ajoelham, porque a humildade é a sujeição da alma a Deus. O diabo treme diante do manso, porque nas mesmas regiões a que um dia teve acesso, lá está o Senhor, e Satanás morre de medo. Contra quem de fato você está lutando? Você deve lembrar-se de que na queda do homem no jardim do Éden, a sentença de Deus contra o diabo foi condená-lo a comer pó. Lembre-se também do que Deus disse do homem: você é pó. Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 19. A essência da nossa natureza carnal, de tudo que é carnal na natureza, é pó. Precisamos perceber a relação. Satanás se alimenta de nossa natureza terrena, carnal e de pó, e daquilo que sonegamos a Deus. Portanto, precisamos reconhecer que a verdadeira origem de muitos de nossos problemas e opressões não é demoníaca, e sim de natureza carnal. Temos de lutar com o fato de que um aspecto de nossa vida, a natureza carnal, será sempre o alvo do diabo. Essas áreas carnais fornecem a Satanás uma via de acesso pronta para anular nossas orações e neutralizar nossa caminhada com Deus. Somente nosso senso exagerado de justiça própria nos impede de realizar um autoexame sincero. Conhecemos quem está em nós, mas precisamos saber também o que está em nós. Se desejamos ser bem-sucedido na guerra contra o diabo, por isso, seja explícito quando se sujeitar a Deus. Não procure justificar seus pecados e falhas. O sacrifício de Jesus Cristo é o abrigo perfeito da graça que capacita todos os homens a examinar sinceramente as próprias necessidades. Portanto, seja franco com Deus, ele não ficará horrorizado nem chocado com seus erros. Deus o amou sem restrição, mesmo quando o pecado era abundante em você. Muito mais ele o amará quando você procurar sua graça para se livrar da iniquidade. Antes de nos lançarmos na guerra ofensiva, devemos compreender que nossas batalhas serão tão somente consequência de nossas próprias ações. Para realizar uma guerra eficaz, precisamos separar o que é da carne e o que é do diabo. Vou explicar melhor neste exemplo. Certa vez, minha esposa e eu moramos numa área onde havia o ninho de um lindo cardeal vermelho. Os cardeais são muito territoriais e lutam ferozmente para expulsar qualquer cardeal intruso. Naquela época, tínhamos uma van com grandes retrovisores laterais e para-choques cronados. De vez em quando, o cardeal atacava os para-choques ou os espelhos, pensando que seu reflexo fosse outro passarinho. Um dia, quando observava o cardeal atacar um retrovisor, pensei: que criatura tola! Seu inimigo é somente o reflexo dela mesma. Imediatamente o Senhor falou-me ao coração: assim também, muitos de seus inimigos são reflexo de você mesmo. Antes de armar qualquer estratégia para atacar Satanás, devemos ter certeza de que nosso inimigo real não é a nossa própria natureza carnal. Precisamos perguntar-nos: o que nos oprime hoje? Seria a colheita do que plantamos ontem? Concilie-se com seu adversário. Você se lembra do que Jesus ensinou? Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Jesus está falando aqui mais do que simplesmente evitar ações judiciais.
Na verdade, dá a entender que sempre perderemos nossa causa e terminaremos na prisão no que diz respeito a este adversário e a esse juiz. Essa parábola explica o conceito de Deus a respeito da justiça humana. Na história, o adversário é o diabo, o juiz é Deus. Satanás, como nosso adversário, fica como acusador dos irmãos diante de Deus, o juiz de todos. A verdade que Cristo quer que enxerguemos é que, quando nos aproximamos de Deus, com base em nossa própria justiça, o adversário terá sempre bases legais para nos encerrar na prisão, porque nossa justiça é como traço de imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Quando Jesus diz, entra em acordo depressa com seu adversário, ele não quer dizer obedeça ao diabo. Está dizendo que, se Satanás está certo quando o acusa de algum pecado ou falha, é melhor que você concorde com ele sobre sua iniquidade. Se o diabo o acusa de impureza, de não amar nem orar o suficiente, ele está certo. O segredo é não argumentar com a sua própria justiça, porque diante de Deus sua justiça é inaceitável. Não importa quanto se defenda ou se justifique, você sabe interiormente que as acusações do diabo sempre têm um fundo de verdade. Nossa salvação não está baseada no que fazemos, mas em que Jesus é para nós. Somente Cristo é nossa justiça. Somos justificados pela fé. Nossa paz com Deus vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 1. Quando Satanás investe contra você, ele o tenta enganar, desviando-lhe a atenção para a sua própria justiça. Quando mais reconhecemos que somente Jesus é nossa justiça, menos o adversário nos atacará mostrando nossas falhas. Quando o acusador procurar condená-lo por não ter amor suficiente, sua resposta deve ser: isso é verdade, eu não tenho amor suficiente, mas o Filho de Deus morreu por todos os meus pecados, mesmo o pecado do amor imperfeito. Saia da sombra do ataque satânico e firme-se no brilho do amor de nosso Pai. Sujeite-se a Deus e peça que o amor e o perdão de Cristo substitua seu fraco e imperfeito amor. Quando Satanás procurar condená-lo pela impaciência, novamente sua resposta deve ser: sim, na verdade, minha carne e eu sou muito impaciente, mas como nasci de novo, Jesus é minha justiça, e por seu sangue sou perdoado e lavado. Volte-se novamente para Deus. Use a acusação como lembrete de que você não está em pé diante do trono de julgamento, mas sim do trono da graça, que o capacita e aproxima-se ousadamente de Deus para obter ajuda. Hebreus capítulo 4, versículo 16. O meio vital para derrotar o diabo é a humildade. Humilhar-se é recusar defender sua imagem. Você é corrompido e cheio de pecado na sua velha natureza. Entretanto, você tem uma nova natureza, criada à semelhança de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 24. Por isso pode concordar com o adversário no que diz respeito à condição de sua carne. No limite, esse princípio de humilhar-se a só quando estiver envolvido numa batalha espiritual, esse preceito aplica-se também a outras situações. A força da humildade é grande a ponto de construir uma defesa espiritual em volta de sua alma, impedindo que a luta, a competição e as muitas irritações da vida lhe roubem a paz. Uma excelente oportunidade para praticar isso são os relacionamentos familiares. Como marido, sua esposa pode criticá-lo por você ser insensível. Uma reação carnal pode facilmente levar a uma conversa ou a um conflito. A alternativa é se humilhar e concordar com sua esposa. Talvez você seja mesmo insensível. Portanto, orem juntos e peçam a Deus um amor mais carinhoso.
Como esposa, talvez seu marido a acuse de não entender as pressões que ele sofre no trabalho, e é provável que ele esteja certo, você não sabe o que ele tenha de enfrentar. Em vez de reagir com uma contra-acusação, humilhe-se e concorde com ele e orem juntos, pedindo a Deus para lhe dar um coração compreensivo. Se permanecermos humildes de coração, receberemos graça abundante de Deus, e Satanás ficará desarmado em muitas frentes. Lembre-se, Satanás teme a virtude. Ele fica atemorizado com a humildade. Ele a detesta porque a humildade é a submissão da alma ao Senhor. O diabo tem pavor de Jesus Cristo.